Eu acho que o problema contemporâneo hoje tem a ver com a alteridade, que é se colocar no olhar do outro e perceber o outro. E acho que esse tem sido o grande mote do nosso trabalho, assim, se colocar a partir do outro. Não é o meu mundo exatamente que interessa, mas o mundo do outro que é a grande chave para a minha descoberta. A gente entendeu isso logo cedo aqui na Praça Roosevelt, porque a gente veio trabalhar num local onde diversas tribos se encontravam, né? Tinha o pessoal do skate, o pessoal do patins, e o pessoal do teatro era mais um povo que estava chegando naquele momento. E era impossível fazer qualquer trabalho que não fosse se colocando no lugar das pessoas que já estavam aqui. Então eu acho que esse foi a grande descoberta nossa, e ela tem sido pautada em todas as direções, em todas as diretrizes do nosso projeto da SP Escola de Teatro. Na verdade, o grande projeto da SP Escola de Teatro ele surgiu aí, assim, surgiu das ruas no encontro com o outro, e um outro que em princípio não era ninguém, o outro que em princípio incomodava a sociedade, né? Então, essa questão ainda ela tem sido fundamental nas nossas descobertas dentro da praça, da escola, aliás. Não à toa a gente tem várias tribos aqui, né? Da professora doutora da USP, como você, por exemplo, até a recepcionista, que é uma travesti e ex-prostituta e ex-moradora de rua, né? Então, e esses mundos, né, da professora doutora da USP e da travesti ex-prostituta e ex-moradora de rua, em princípio, em geral, eles não se encontram, né? Então, eu acho que talvez esse seja o nosso grande gancho pedagógico, que é colocar os cidadãos em contato, e que esses mundos tão distantes e que essas distâncias elas desapareçam, e que a gente, a partir desse enfrentamento, consiga encontrar um outro mundo que ainda não foi vivido, que ainda não foi criado, que ainda não foi sequer discutido, né? E daí todas essas questões entraram diretamente para dentro do nosso projeto pedagógico. Então foi estratégico, a gente queria trabalhar a pluralidade de categorias, de funções dentro do teatro, mas a gente queria que elas acontecessem sob uma mesma vértice, um mesmo eixo. E eu acho que a gente criou aí dentro, na verdade, uma pedagogia solidária, uma pedagogia que compreende o outro, que busca a alteridade o tempo inteiro. Então a gente está muito mais preocupado em elaborar questões do que responder essas questões. Meu nome é Renato Navarro, eu sou egresso aqui da SP Escola de Teatro, me formei em sonoplastia, me formei em 2012. Então eu já tenho uma relação com a escola de um certo tempo. Desde antes de entrar aqui, tinha conhecidos que se formaram aqui e gostava muito da proposta da escola, até que eu acabei vindo estudar. Eu já trabalhava com áudio, com produção musical, trilha sonora antes, mas não tinha uma relação muito direta com teatro. Trabalhava com publicidade, sou formado em publicidade e com cinema. Mas quando eu entrei nesse mundo do teatro, eu não consegui mais sair, porque é uma experiência completamente diferente. Essa experiência coletiva de criação no ato, coletiva, com outras pessoas interferindo no seu trabalho interferindo diretamente numa cena, no momento do ensaio. E é uma experiência muito mais interessante para mim do que simplesmente trabalhar em cima de um produto pronto. Quando eu entrei, então, para fazer o curso de sonoplastia, eu não fazia ideia do que eu ia encontrar por aqui. A única coisa que eu sabia é que teria mais contato com o dia a dia do teatro, não sabia como era criado uma trilha para teatro, qual era o processo, mas eu me surpreendi porque, além de ser um processo coletivo, onde todas as áreas interferem umas nas outras, eu pude encontrar alguns formadores aqui com abordagens de trilha sonora muito diferentes das minhas, processos de criação incríveis, completamente diferentes, da onde
de uma conversa, de uma leitura do texto dramatúrgico ou de um debate filosófico, surge toda uma criação de trilha sonora em paralelo ao trabalho do ator, ao trabalho do diretor, da cenografia, e é uma constante mudança. Então, a maioria dos formadores, eles trabalham em teatro de grupo, em grupos, né? Onde eles têm pesquisas próprias e ao longo da carreira do grupo eles tendem a verticalizar essas pesquisas. Então o teatro acaba sendo um processo de longo prazo, de investigação, de transformação dos próprios artistas, e aí esses artistas transformados eles acabam se mostrando para o público como uma transformação possível. Um processo de ensino que vai acontecer na relação com os alunos e a partir daí se pensar quais são as perspectivas que elas podem serem exercitadas, experimentadas, trazidas para o espaço da sala de aula. Então, construir metodologias a partir da relação, da experiência do que vai acontecer dentro da sala de aula, evidentemente isso vai aproximar a relação entre professor e aluno, vai tornar mais significativa aquela experiência, e a metodologia também não passa a ser só um objeto técnico do professor, mas passa também a ser de propriedade dos estudantes, das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu trabalhava numa drogaria das 23 às 7 da manhã e vinha direto para a SP. Era puxadíssimo e eu sentia que eu já tinha um déficit de repertório absurdo. E a escola ela exige muito, de uma forma muito positiva. E eu me desdobrava para estar aqui. E aí eu tive coragem de me articular para sair do emprego. Eu falei, beleza, você quer viver, você quer ser ator, é bonitinho, mas vamos viver isso intensamente. E quando eu saí de tudo, o meu último ano na escola foi totalmente focado aqui. E para mim foi maravilhoso, assim, eu tenho lembranças e experiências maravilhosas da escola. E que são muito para além da sala de aula. Porque eu também acho que a SP, ela te oferece tantas possibilidades, que eu acho que cada um faz a sua SP, pelo menos é a forma que eu enxergo a escola. Você faz a sua escola, o que você tira daqui, a escola não vai te formar, eu fiz atuação, a escola não vai te formar um ator X, um ator Y. Ela vai te abrir possibilidades e você que absorve o que te apetece. Em geral, o estudante, que na escola nós chamamos de aprendiz, porque a gente dá uma relação de que ele também tenha a postura do artista para além de um aluno, que ele não tenha uma postura que ele submeta exatamente às regras escolares e sim às regras de criação. A gente busca que cada um investigue, através de exercícios e jogos, a sua criatividade, a sua conexão com o outro, a maneira como ele se relaciona em grupo e também uma forma de que ele possa se expressar cada vez melhor, ou seja, que ele possa abrir canais na sua sensibilidade através do seu corpo, da sua voz, de técnicas que lhe vão sendo ensinadas, que possam transmitir, somada à criatividade, aquilo que ele gostaria de expressar. Não basta que ele expresse individualmente. O teatro é um jogo coletivo. Por isso, a importância de que ele estabeleça boa relação entre a turma. E esses canais de comunicação acabam criando mais do que um autoconhecimento individualista, e sim um conhecimento do todo, das relações, onde você tem o seu papel social mais importante. O que a gente mais deseja é que ele ganhe autonomia por essas relações. E, fundamentalmente, eu acho que a estrutura que a gente criou de experimentar e através de módulos, onde um aprendiz ele não tem que ter um estágio numa escala artística de aprender o grego 1, o grego 2. Ele vai conviver, e a gente tem os módulos em cores, então ele vai conviver com gente com mais experiência do que ele naquele processo pedagógico, com gente que está chegando. Isso é muito importante, porque isso propicia essa autonomia. Isso abre espaço para que ele mostre o que ele conhece também, para que o conhecimento adquirido não seja uma coisa que ele vá reservar só para ele tem que compartilhar. A autonomia só existe com o compartilhamento. A liberdade só existe com a responsabilidade do que fazer com ela. A gente sempre imagina a liberdade num campo de vista idealista, somos livres. Não, para ser criativo, para ser artista, a liberdade é uma interação social, portanto ela tem as suas limitações e, portanto, a gente tem que ensinar a esse aprendiz
que ele possa ter consistência naquilo que ele faz, que ele seja responsável por aquilo que ele faz, e aí sim, isso é autonomia, esse é o poder que ele tem de jogar as informações e as suas expressões no momento certo e no momento devido. Acho que tem 2 aspectos no protagonismo que são significativos. Primeiro, que ao dar autonomia, você percebe lideranças num coletivo. Você precisa saber alimentar essas lideranças com a responsabilidade de que ela não se torne autoritária, de que ela possa conduzir e empurrar o grupo numa direção comum. Acho que isso é fundamental quando você está num processo pedagógico, que você coloca todos situados dentro de um mesmo universo, de um objetivo comum, e não os objetivos individualistas. E o outro aspecto também que eu acho que tem no protagonismo, pelo fato da gente trabalhar com teatro, é que parece que uma escola de teatro se volta ao grande ator protagonista. E aí, no nosso caso, a gente trabalha muito a questão dos diversos cursos que se cruzam, de várias áreas de conhecimento, da iluminação, da sonoplastia, da dramaturgia, da direção, do cenário e do figurino, das técnicas de palco, do humor, da dramaturgia e da atuação, que se cruzam no momento do que a gente chama de experimento, onde todos têm que ter um equilíbrio. E aí você tira exatamente essa ideia que muito se tem do ator que brilhará sozinho. Ele precisa dialogar com todas as outras áreas para que ele possa ter uma capacidade expressiva ainda mais forte, ainda mais intensa. Então, acho que esse objetivo a gente tem alcançado ao longo do percurso da escola, uma escola ainda jovem, mas já muito significativa, com um reconhecimento muito forte, não só no Brasil, mas fora também, exatamente porque a gente achou, dentro da proposta pedagógica, uma maneira de trazer todos esses itens de autoconhecimento, de autonomia e de protagonismo para um sentido social do teatro, que não seja um sentido apenas de uma carreira individual, e sim de uma compreensão coletiva da importância e significado do teatro na sociedade contemporânea. Quando a gente pensa em formação, a gente tem que pensar que receberemos uma gama de possibilidades de referências. O primeiro ponto é como eu vou articular com essas referências, muitas delas totalmente diferentes das referências que eu tenho. O primeiro ponto que tem que ser observado é respeitar essas referências que a gente recebe. E, num segundo momento, você apontar outras referências para que esse aluno possa absorver e fazer uma escolha consciente dessa nova referência ou não. Quando você desqualifica uma referência de um aluno, é o primeiro passo para você colocar uma resistência para uma nova possibilidade de aprendizado. O teatro do oprimido ele é fundamental como uma leitura de referências. O teatro do oprimido ele foi buscar na pedagogia do oprimido do Paulo Freire a sua estrutura de aprendizado. Então, o principal norteador da técnica do teatro do oprimido num ambiente de aprendizado é a escuta. É o trabalho da referência. Então, os alunos trazem essa referência, você vai valorizar essa referência, não vai desqualificar e não vai descartar e vai apontar novas possibilidades de referências, né? Então, o teatro do oprimido ele é muito importante por causa disso. E é um facilitador num ambiente de aprendizado, tanto na educação formal como na educação técnica, né? O teatro do oprimido ele possibilita fazer uma sensibilização por meio do conhecimento, por meio de você entender as suas opressões internas e a partir daí você buscar uma revolução interna, né? E isso se dá porque existe a possibilidade de você valorizar a sua identidade. Quando você reconhece a sua identidade, você se sobressai para o mundo do conhecimento, você fica mais disponível para receber essas novas referências. Porque o próprio teatro do oprimido ele não existe uma estrutura de hierarquia de conhecimento. Todos os saberes são aproveitados dentro de uma estrutura de debate, né? E o articulador, o coordenador, o professor, ele vai entrar apenas como um mediador de saberes, de conhecimentos e de referências. Uma pessoa, para jogar no humor, tem que ouvir o outro, a proposta do outro. Então, em sala de aula também se tem um interlocutor que está na frente com o conhecimento, detendo esse conhecimento, mas ele tem que transmitir esse conhecimento. E, às vezes, se você cria um jogo entre esse professor e esse aluno,
ou entre os próprios alunos e o professor, e invertendo papéis. Então, no humor trabalha-se muito isso também, inversão de papéis, jogos de interatividade, troca, mudança de posição. Então, quer dizer, você resgatar Paulo Freire, onde também o aprendiz pode ensinar coisas para o seu mestre. Então, esse jogo no teatro e no humor é muito presente sempre. Estou falando daquele humor inteligente, aquele humor que faz a pessoa pensar e refletir. Esse é o bom humor, né? Aquele humor que também, atrás da risada, ele traz, um estranhamento e modifica um pouco a visão da pessoa sobre o mundo, né? E, no fundo, alguns humores podem também trazer escondido uma lágrima de tristeza. Esses risos são os risos mais nobres, no meu ponto de vista, né? E a gente busca também na SP trabalhar também nessa veia do humor. Você pode, inclusive, trabalhar na coisa da dramaturgia, a história do Brasil, por exemplo. Então, a história, se você dramatiza ela com humor, dados sérios, você tem ali, as verdades estão contidas ali, mas se você faz uma piada, uma brincadeira com verdade histórica e desconstrói isso depois, com certeza esse aprendiz ou esse aluno, no futuro ele vai lembrar como é que é mesmo a história do Dom Pedro quando montou no cavalo e teve que descer para fazer alguma necessidade. Então, essa brincadeira vai trazer todo aquele ambiente do grito, né? Então ele vai lembrar do quadro, vai lembrar daquele instante, não necessariamente pode ser uma mentira histórica, uma brincadeira histórica que de fato Dom Pedro desceu do cavalo para fazer as necessidades dele, mas quer dizer, o fato de ter uma brincadeira não inibe a verdade histórica também que está na pintura, que pode ser a pintura também. A pintura é uma versão também daquele fato, daquele momento, mas com certeza aquela lembrança feliz daquele momento, ela imprime na memória da gente uma coisa mais firme. No cursinho, os professores de cursinho, eu fiz engenharia, para entrar em engenharia era muito difícil. Os professores de cursinho, os melhores, os mais eficientes, eram aqueles que brincavam o tempo inteiro. Eles quebravam a tensão do vestibular, aquela concorrência. Então, e eles com piada, com brincadeiras, iam te incutindo uma série de coisas que estão até hoje na minha cabeça. Nesse módulo a gente trabalhou a partir de um eixo narratividade, e nesse eixo a gente estava trabalhando muito com imagens. Então, a gente selecionou de uma série de fotografias de um fotógrafo específico que a gente escolheu aqui juntos. A gente selecionou uma série de 5 imagens, e eu estava trabalhando com um texto teatral. Então, a partir desse texto teatral, eu fui encontrando relações com essas imagens. Falei, bom, que trecho do texto tem relação com essa imagem? E aí, em vários momentos, eu trouxe essa imagem projetada em sala de aula, e a partir dessa projeção eu pedia para os aprendizes reconstituírem no corpo deles as atitudes e posturas ali da imagem. E aí a gente vai dinamizando esse jogo de várias maneiras, né? Primeiro eu peço para que eles congelem nessa imagem, reproduzindo mesmo a fotografia, fiquem ali, escutem o próprio corpo, ampliem a atenção deles para as relações que estão acontecendo no espaço, para a postura deles, para as atitudes, como é que está o corpo, e a partir daí a gente vai desdobrando. Então, sei lá, um procedimento na sequência seria: qual é o futuro dessa imagem? Se passasse 5 minutos, o que aconteceria? Eu fico sempre imaginando que esse é um bom jogo para a gente colocar o foco nas atitudes físicas, que é um dos elementos fundamentais, ou, por exemplo, nas relações entre as personagens. Isso pensando num texto teatral, né? A gente trabalhou também a partir de narrativas outras, muito amplas, não teatrais. E a partir desse jogo das imagens, por exemplo, deu para a gente colocar o foco da atenção dos aprendizes nas relações entre as personagens e nos conflitos que surgiam na cena. Então, se eu congelo aqui numa imagem e você encaixa nessa imagem e congela aqui, a gente vai estabelecer uma conexão entre essas duas pessoas, e isso potencialmente gera um conflito em cena, gera um desdobramento da história. Então, isso vai criando também dramaturgia. Então, esse é um dos modos da gente colocar o foco e a atenção no corpo do aprendiz. Outras possibilidades são sempre o que eu chamo de desaceleração. Sempre quando a gente chega quando a gente chega na aula, por exemplo, para que você entre no espaço de trabalho, eu considero que a gente necessita de desacelerar do ritmo da vida que está acontecendo. Então não basta só trocar de roupa,
mas, por exemplo, você sentar todo mundo apoiado nos isquios ou ficar de pé apoiado nos dois pés, e aí alguns exercícios de respiração mesmo, inspirar em 4 tempos, segurar 4 tempos, expirar 4 tempos, para você conseguir centrar a pessoa e a partir daí trabalhar uma série de jogos, exercícios. Acho que algumas práticas, por exemplo, caminham por aí. Interessante que isso, essas são práticas, são procedimentos que você utiliza para iniciar um trabalho, um ensaio, uma aula no teatro, mas que é possível se fazer numa sala de aula. Sem dúvida. Eu fico pensando, por exemplo, esse trabalho com as imagens, eu dei aula por algum tempo numa escola de ensino fundamental e médio. E eu dava aula de atualidades junto com o professor de história. E a brincadeira que a gente fez foi justamente essa, assim, a gente juntou o professor de teatro e o professor de história por conta dessa noção de que, a partir da experiência física e do foco do aluno no próprio corpo dele, ele poderia ter uma outra experiência, uma outra dimensão do conteúdo de história. Então a gente pegava, por exemplo, fotos de momentos históricos da história do Brasil ou contemporâneo, né, das atualidades, e a gente procurava reproduzir no corpo deles, reconstituir. Reproduzir não é uma boa palavra, mas reconstituir a imagem, e a partir da reconstituição da imagem, de novo, né, aquele procedimento todo que eu narrei. Você vai para o foco no teu corpo, percebe as atitudes das personagens, e aí com instruções mesmo, né, com frases que eu e o professor de história, a gente emitia ali, enunciava, para que o aprendiz, o aluno, sacasse um determinado elemento que a gente percebia importante. O que era muito importante, que ele estivesse na pausa, né, o aluno está na pausa, congelado, e a partir daí a gente, olha, agora percebe a tua mão, percebe como é que a tua personagem, você está fazendo Getúlio numa discussão, está em relação ao outro personagem, o vice-presidente, sei lá. E a partir daí as discussões eram muito produtivas, assim, era bem legal porque eles se colocavam no lugar das personagens, né, das personagens históricas. E a partir daí a discussão era bem bacana. Bem interessante esse procedimento porque a questão do foco e da atenção são trabalhadas dentro do contexto, dentro de um componente curricular ou de uma disciplina, a partir do corpo do aprendiz, né? Exatamente. Eu considero que o foco é o lugar para onde a gente leva a atenção, né? Então eu estou te narrando aqui um exercício que é absolutamente físico, mas acho que é para perceber o quanto que essa noção de foco é fazer com que o aluno, o aprendiz, leve a atenção dele para uma atitude física, justamente para o corpo dele, e a partir daí possa estabelecer relações entre a experiência física que ele viveu, que é absolutamente concreta, e um conteúdo, né? E aí acho que não é só do teatro. No teatro a gente trabalha com isso dentro do texto teatral, ou de um projeto de cena, mas em várias outras disciplinas isso é possível, né? Na minha visão, o teatro jamais pode ser uma experiência ordinária, uma experiência comum, uma experiência com muito fio terra. Ela tem que ser uma experiência que nos chacoalhe, que nos estimule, que desloque o nosso senso comum, que nos tire da cultura de dominância e nos faça repensar valores, experiências e sensações, e sentimentos também. E aí, no curso especificamente de dramaturgia, existe um espírito que rege o curso, para além das técnicas, para além dos conteúdos, para além da história, que são os 4 princípios que eu vou enumerar para vocês. É o princípio da coletividade, não se faz teatro sozinho, mesmo quem escreve, dirige, atua, ilumina e sonoriza os seus próprios espetáculos, além da cenografia e do figurino, sempre vai depender de alguém. E esse alguém, no mínimo, é um público, é um espectador que está diante daquela figura que representa. Então, o princípio da coletividade tem que nos reger. O princípio de trabalharmos em conjunto, o princípio de criarmos algo para levantar, para sacudir a experiência de um espectador. O segundo princípio está muito ligado ao princípio da coletividade, que é o princípio da ética. Existe um comportamento que nos rege, ou que deveria nos reger.
um comportamento que traz valores, não vou dizer benéficos, mas valores potentes, para que a experiência humana, a relação de troca entre pessoas seja algo que não se desvalorize, que não vire isso que eu digo que é o terreno comum, o terreno ordinário, o terreno da experiência emprestada do outro. Não, tem que ser uma experiência autóctone, uma experiência verdadeira. E o princípio da ética nos ajuda a vivenciar em grupo aquilo que é comportamento comum. Existe um outro princípio que parece meio assustador, que é o princípio da morte. Mas é um princípio de morte que é a morte simbólica. Essa morte simbólica vai muito ao encontro do que Bergson diz na experiência criadora, na evolução criadora, em que o tempo, até onde você puder dividir, o tempo você está mudando. Na medida em que o tempo muda, nós também estamos mudando. E o ensino, ou a experiência artística, ou tudo aquilo que vai, né, ao encontro daquilo que nós não sabíamos, seja no nível sensorial, no nível experiencial, ou no nível conteudístico, no nível filosófico, seja em qualquer nível. Nós estamos mudando no momento em que nós vivenciamos experiências novas. E a experiência do ensino e da aprendizagem é uma experiência nova, ou deveria ser valorizada sempre como uma experiência nova. Então nós morremos, não só quem ensina, mas quem aprende, e aprendemos ensinando, ensinamos aprendendo. Nós morremos a cada nova aquisição de conhecimento, a cada nova experiência que nos habita e deveria nos transformar, né? O outro princípio é um princípio muito bonito, que é o princípio da beleza. Não é essa beleza que a gente está acostumado hoje, por imposição da mídia, sobretudo, a valorizar, que é uma beleza efêmera, que é uma beleza que não nos chacoalha ou não nos desestabiliza, como a beleza que nos empurra ao sublime, que nos empurra ao êxtase, que nos empurra, e isso é da experiência artística, mas deveria ser da experiência também da sala de aula, deveria ser da experiência da relação entre pessoas que já não conversam direito, que já não sabem o que é o outro, né? O princípio da alteridade, mas não vamos nem entrar nele ainda hoje, mas é o princípio da beleza, é aquilo que rege a experiência do sublime, aquilo que desestabiliza o que é, novamente, o efeito do comum, o efeito do ordinário, o efeito daquilo que não tende a nos transformar. A verdadeira beleza, ela está no teatro, nas artes visuais, está na filosofia e está também nas experiências do dia a dia. É que nós estamos esquecendo que o valor da beleza, infelizmente, está virando algo muito corriqueiro, muito bobo, muito efêmero e muito ligado ao consumo. A verdadeira experiência da beleza, ela é transformadora, ela nos tira do senso comum. Então, esses 4 princípios, eles regem a sala de aula, mas porque regem também a experiência artística. Se não for assim, não vale a pena nem ensinar e não vale a pena aprender, porque aí você pode ensinar técnica, e a técnica tem que ser valorizada também, mas por trás de tudo isso existe o coletivo, existe a ética, existe a morte, que é renascer para um novo momento, e existe a beleza. Isso é fundamental para quem quer ensinar, para quem quer aprender, para quem quer fazer teatro, para quem quer que o outro seja desestabilizado numa experiência que saia, que o tire do senso comum. Quando fui chamado para cá, eu fiquei pensando no que seria um curso de iluminação de 2 anos, né? Eu venho trabalhando com essa questão da formação há muitos anos já, dentro do Vertigem, né? E a possibilidade de você pensar um curso, para mim, veio de encontro com alguma coisa que eu já vinha trabalhando. Então, a grande questão era o que ensinar e o que fazer com um aprendiz durante 2 anos. Aí eu pensei na questão estética, eu pensei na questão conceitual, eu pensei na questão tecnológica. Da instrumentalização para que o cara pudesse exercer a profissão dele. Muito mais focado na questão técnica. Então, o domínio técnico de todos os equipamentos que estão envolvidos na confecção da luz, de um desenho de luz, né? Só que como a escola trabalha com uma estrutura em que coloca os aprendizes num processo de criação, eu também tinha que levar em conta a questão conceitual, a questão estética.
Então eu fiquei pensando um pouco sobre isso, o que significava isso, e vendo a formação de outros técnicos, ou até iluminadores ou designers, né? E eu percebi uma lacuna muito grande nessa questão do olhar, na formação do olhar, na referência, né? Que eu acho que está ligado à estética. E aí eu fui buscar num grande parceiro, amigo, que trabalha nas artes visuais, que é curador, que é professor, esse material para que fosse trazido para os alunos. Então, todas as referências estéticas vêm das artes visuais, vêm do cinema, vêm do quadrinho, vem da música, vinha da literatura. Eu criei um componente que abarcava, digamos assim, tudo aquilo que fosse importante para a formação de um profissional dessa área. Pensando que a gente não poderia se limitar única e exclusivamente à luz, né? Ter um domínio técnico só, porque senão o cara não teria compreensão do porquê aquilo ali vai ser usado. Então, se vem um diretor querendo fazer uma luz X ou Y, eu vou ter muita limitação para contribuir com ele. Se eu tiver uma formação um pouco mais abrangente, que também expande para uma cultura geral, eu acho que daí a minha contribuição poderia ser maior. Então o curso foi um pouco formado pensando nisso. E nesse momento, o Vertigem já vinha numa relação com a cidade cada vez mais aprofundada, né? Então a questão da cidade acaba sendo uma parte constitutiva assim, no pensamento desses componentes, porque eu me deparo e a cidade passa a ser uma fonte de inspiração para mim com esses trabalhos, enquanto luz, enquanto cor, enquanto movimento, enquanto tecnologia, o uso desses materiais todos, né? Então acabou ficando uma ponte muito direta com essas questões, né? Eu acho que é esse diálogo e esse lugar da criação em relação com a cidade, para mim é algo que me interessa muito. E a gente vivencia muito isso dentro do curso, né? Porque os aprendizes têm experimentado situações de ir para a cidade, inclusive de dia. O que para mim foi uma surpresa absurda, porque dia, luz natural, você pensa, bom, como que eu vou trabalhar? Aí entra de novo a questão da referência das artes visuais, porque eles partiram para o uso da cor, eles partiram para o uso da sombra, um trabalho da Regina Silveira, eles foram buscar referência na Regina Silveira. Então eles foram buscar referências das artes visuais para poder fazer um trabalho de visualidade, que você poderia dizer que não era luz, e que aquilo era cenário, mas fica num lugar entre a questão da arte e a luz. Você está trabalhando com sombra, você está trabalhando com cor. O que de fato é luz, o que de fato não é luz, né? Então eu acho que essas referências ou esses componentes que vêm de fora do que seria o campo específico da luz, a cor, a ótica, a física, a mesa, o software de desenho, os refletores, eu acho que expandir esse conhecimento, eu acho que para mim, é enriquecedor para o trabalho. É a questão da memória, a questão da geografia, né? Como que é esse lugar ou esta rua, qual é a história desse lugar, qual é a história dessa rua. É o Bom Retiro, vou voltar para o Bom Retiro. Né? Ali você tem questões múltiplas, né? Você tem a questão do consumo, você tem a questão da moda, você tem a questão da imigração, você tem uma porta da cidade, que ela foi durante muito tempo. As pessoas chegavam ali, chegaram os lituanos, chegaram os italianos, chegaram os judeus, chegaram a imigração. Você tem a questão do trabalho, você tem múltiplas questões. E você está discutindo o seu tempo, você está discutindo algo que é premente a você, algo que dialoga. Eu acho essa relação com a cidade um campo de pesquisa assim absurdo, tanto expandindo a luz, né, mas falando especificamente da luz, é muito rico e os estímulos que você tem, agora a luz da cidade toda está se transformando. Você tinha a cidade num tom absolutamente amarelo, que te remete a uma coisa do passado, antiga. Agora os centros históricos estão ficando amarelados e as áreas novas estão sendo tratadas com LED, com esse tom azul. Então você anda pela cidade, você tem desenhos de luz e cor completamente diferentes. Aí se você coloca os carros transitando neste universo, que é a luz fixa dos postes, você já tem uma outra qualidade de luz que está em movimento. Tudo isso pode ser e deve ser uma fonte de pesquisa, uma fonte de inspiração, um repertório.
Aí os prédios que estão iluminados e essa luz que invade, uma porta que se abre, uma luz que sai, um ônibus que passa e essa luz que entrecorta uma figura que está caminhando. Eu acho que são estímulos infindáveis. Acho que a cidade, para mim, é um campo de pesquisa absurdo. Pensando no teatro e pensando na SP, que trabalha sempre com temáticas muito atuais, com temas muito atuais, eu sempre direcionei o curso de cenografia, especialmente, onde a gente tem muitos arquitetos, gente que lida com espaço, que vem da moda, designers, para a gente explorar um pouco as possibilidades que a cidade nos dá, né? Então, todos os exercícios, todos os experimentos, a maioria dos experimentos que a gente faz, os cenógrafos, os futuros cenógrafos que frequentam a escola estão sempre dialogando com a cidade. Eu tenho assim como exemplo, a gente teve esse ano, em junho, a Quadrienal de Praga. O ano passado eu trabalhei com 9 grupos, né, de alunos preparando um projeto para ser levado para Praga. Todos os projetos tinham que ser trabalhados dentro da cidade de São Paulo, e aí a gente teve trabalho no Minhocão, na Praça Roosevelt, no Brás, no Parque Dom Pedro, e eu percebi como esses aprendizes passaram a ter um outro olhar para a cidade, um outro olhar para o ser humano, as relações, por exemplo, tinha um trabalho muito interessante lá no Brás, que eles fizeram uns pacotes ambulantes, que eram pessoas que ficam carregando aquelas malas e tudo, com entrevistas, com discussões, com reflexões sobre. Então, eu acho que a cidade também, e trabalhar a partir dela, possibilita que o ser humano descubra também o ser humano, né? Tinha um trabalho da Paulista que era muito interessante, que era também um trabalho que partia dos sem-teto que dormem nas ruas coberto por aqueles papelões, e de repente conversando com essas pessoas que vivem na cidade, eu percebi um aprofundamento do entendimento, né, do abandono na cidade, das questões que a gente tem. Teve um trabalho também voltado na Cracolândia. Então são assuntos que são ligados à arte, à cidade, cenografia, teatro, mas que elas envolvem aspectos muito importantes na formação do ser humano, na formação ética, na conscientização do seu papel também dentro da cidade. Não vou fazer teatro só porque é bonitinho fazer ali no Rio Tietê, né? Eu vou fazer porque eu sei que aquilo vai trazer para aquele lugar um outro ponto de vista, uma outra maneira de entender o que é aquilo, né? Quer dizer, eu acho que é sim uma grande possibilidade de conscientização. É muito interessante. Os experimentos são sempre, deixa eu achar a palavra correta, são difíceis porque você tem que aprender a ouvir e a ceder e a saber que você não está com a razão e que você tem que olhar para o que o outro está te proporcionando e jogar com isso. É justamente difícil porque foi o que eu fui encontrar depois na vida. Eu sou da primeira turma, saí daqui em 2011 e passei por vários lugares diferentes e em todos você encontra isso. Como você aprende a dialogar com aqueles outros artistas? Eu já passei por direção autocrática, passei por processo colaborativo, por uma obra que era totalmente fechada, onde eu só fui substituir um ator. E como você chega nesse ambiente e produz e se sente confortável e o processo é prazeroso. E eu aprendi isso aqui porque você lidar com... E também de você enxergar o seu trabalho não só como decorei o texto e vou ali, vou fazer o que o diretor está mandando, não. Quando eu penso em uma cena que eu vou propor, eu pensei na atmosfera, então eu pensei na luz, eu pensei de repente em que tipo de som eu quero... Que som pode conduzir o público a compartilhar comigo o que eu estou sentindo, em uma proposta de cenografia. A escola me abriu o olhar para eu pensar o todo. Eu acho que a gente se ouve pouco porque acho que a gente não dá o tempo de ouvir o que está ao nosso redor, né?
às vezes tem ansiedade de se falar muito também e não dar o tempo de outro responder, e saber os ruídos ou sons que estão ao nosso redor, né? O interesse de a gente querer ouvir aquilo que nos interessa. Então, numa sala de aula, se um professor está falando, ou na sala de concerto, ou num show de rock, ou num show de uma música clássica, ou num show de uma música popular, a gente dá atenção àquilo que nos interessa. Então, se um professor está em sala de aula e tem uma conversa, um arrastar de cadeira, ou a sonoridade do espaço é muito ruidosa, a gente tem que parar para dar atenção àquilo. Então, o ruído que está ao seu redor não pode ser maior daquilo que te interessa. Uma das práticas, por isso que aqui na escola a gente tem um curso de 2 anos, trabalhando esses elementos de escuta, de criação, né? E aí entra a dramaturgia sonora, que é onde a gente, através de interpretação de texto, pode colocar sons, ruídos, palavra, silêncios, né? Onde cabe o silêncio, onde a palavra às vezes é mais importante do que uma música, ou do que um som, né? A palavra diz mais. Aí ele é um exercício de pesquisa, existem maneiras, existem métodos para isso. A gente também trabalha o repertório, que é ouvir vários tipos de sons, né? Isso acho que faz parte de quem trabalha com som, não ficar só no que eu gosto, no que eu estou acostumado a ouvir, mas abrir teu horizonte de repertório de música, de sons, saber que ruído também é som. Se você juntar 2 sons, né? O arrastar de uma cadeira, o barulho da geladeira, e você também é capaz de compor uma música, você também é um músico. E depois tem as maneiras de manipular isso, né? Ou a música não é só aquela que a gente gosta, que acha bonita, harmonioso, né? É tudo aquilo que, de alguma maneira, nos toca. E pode ser com tessituras, pode ser com vibrações, pode ser com, né, ruidagens, intensidades, né? Isso também. E ter o domínio da tecnologia, né, para você, e aí são softwares, enfim, os equipamentos que fazem com que chegue nos nossos ouvidos uma sonoridade agradável ou não para alguns, mas que de alguma maneira nos toquem. Bom, em primeiro lugar, eu queria colocar que a tecnologia é uma das maiores expressões da humanidade. A tecnologia é fruto da pesquisa científica, do estudo, da curiosidade humana, né? Desse desejo da humanidade de tentar controlar o maior número possível de variáveis da natureza através de mecanismos técnicos, né? Então, eu acho que a gente tem que desmascarar um pouco essa ideia de que a tecnologia é desumana. Ela não é desumana, ela é humana. Aí, pensando nisso, eu acho que o tempo todo um artista ou um professor, ele tem que estar atento à tecnologia, encarar a tecnologia não como uma inimiga ou algo que vai destruir o trabalho do artista ou do professor. Ao contrário, ela é uma possível aliada. Basta você saber utilizá-la. Hoje a escola não serve mais como fonte de informação. A informação está nas mídias sociais. Se eu quiser agora eu dou um Google e descubro tudo sobre a teoria da relatividade, sobre a história do Brasil, sobre a geografia humana do Cazaquistão. Não é isso que importa, não é isso que faz o trabalho do professor. O trabalho do professor é muito mais no sentido de formar o cidadão. E, através de uma informação dirigida e selecionada, que ele vai fazer essa construção dessa cidadania. A informação como um todo, ela está disponível na internet a qualquer um. Um adolescente de 15 anos pode desmentir uma coisa que você está dizendo para ele, acessando o Google do celular dele. Então, e a mesma coisa com o espectador no teatro. Acho que muitas vezes as pessoas de teatro fingem que o espectador ele não é um ciborgue. Todos nós somos ciborgues, espectadores, atores, todos nós o tempo todo necessitamos de extensões tecnológicas para poder viver com o mundo. Então, ignorar essa dimensão cibernética do público e do atuante
seria a mesma coisa que negar a condição humana. Por isso que eu acredito que a tecnologia é fundamental para o teatro. Ser incorporada, ser entendida como uma manifestação humana e ser problematizada dentro do universo dramatúrgico, do universo da cena, do universo da relação ator e espectador. A mesma coisa na sala de aula. Não vale a pena você fingir que a internet não existe. Você só vai ser prejudicado como professor se você fingir. Existem novos parâmetros, novos paradigmas para o ensino no mundo contemporâneo. Nós temos que entender que vivemos um novo mundo e que o professor tem que assumir uma nova atitude em relação ao mundo, porque senão ele vai se tornar obsoleto. Eu não sei se essa frase ainda continua na escola, mas na minha formação estava lá, o importante é nunca estar pronto, que foi a frase de encerramento deram as camisas para a gente com essa frase. O importante é nunca estar pronto e é isso, a gente nunca está pronto de verdade, a gente está sempre aprendendo com todos. Às vezes você chega num processo e aí você vai, não, sei lá, vou trabalhar com o Antunes Filho, vou aprender muito. Claro, você vai aprender muito com o Antunes Filho porque ele é um grande diretor, um grande nome no teatro, mas às vezes você aprende com o iluminador do CPT tanto quanto você aprende com o Antunes. E aí a escola me ensinou isso.